Senhor Laércio, eu não saí do estado de Minas Gerais. Eu não saí do estado de Minas Gerais viajar mais do que 1.000 quilômetros para temer uma ameaça de processo. Não estão atendendo aqui. Eu pedi para a Kalinka, que é uma consumidora que veio acompanhar a Honda, para verificar lá se... Porque aqui tem uma placa dizendo que eles estão de mudança. Olha, ela chegou. Olá, tudo bem com a senhora? Como vai? Boa tarde. Sou Ben Mendes da Honda do Consumidor. Como é o nome da senhora? Bruna. Bruna. A Honda do Consumidor é um programa jornalístico, né? Atende o Brasil inteiro. Vim do estado de Minas Gerais hoje para conversar com vocês acerca do caso da Cauana. A senhora está ciente da situação dela? Tá. A gente pode entrar? A senhora prefere aqui? Tá. Vamos lá. Vamos entrar aqui. Licença, tá? Thaís, não. Bruna. O que está acontecendo na situação da Cauana? Eu sou sujeita a falar porque eu não sou a técnica, né? Ok. Quem mexeu. Então, se vocês quiserem, eu posso ligar para que venha. Faça a gentileza, por favor, porque o que ela nos relatou é um problema na moto, né? Que parece que está crônico, não é resolvido. Ela trouxe aqui 7 vezes, inclusive a moto está aqui dessa última vez. Tá, manda por favor. oficina. Está na oficina, ok. Inclusive, tanto ela como o outro funcionário, eles são novos aqui na loja. Não foram nenhum deles Que te atenderam? me atenderam. Certo, ok. E até induziram a erro, né? Sim, dizendo que Induziram a erro, né? sobre a que A você questão fala. do rastreador. Isso. Até que as duas pessoas que me induziram a erro na questão do rastreador, eu não tive mais contato com elas. Eu não sei Ok, se não estão os mais dois na foram equipe. demitidos. Entendi. Ok. Tá. Olha que bonito, gente. A Honda do Consumidor é isso. Veja só. Nós viemos do estado de Minas Gerais para atender a demanda da Cauana. Teremos o Carlos aqui como nosso repórter. E veio a sociedade paraibana, mais do que paraibana, nordestina, porque temos também a Tamires lá do Rio Grande do Norte, vieram acompanhar aqui, apoiar o trabalho da Honda, para mostrar até isso mesmo, né? Mostrar que a defesa do consumidor, ela vai além de um direito individual, é um direito coletivo. Isso. Ou seja, todos estão aqui, obviamente, para se solidarizarem com a situação da Cauana, mas é o direito coletivo que está sendo defendido aqui. Vamos aguardar. É isso, né, Carlos? Leia o artigo 1º do Código de Defesa do Consumidor aí pra gente. Pra vocês terem ideia da importância dessa lei. É uma norma de ordem pública e interesse social. Vamos lá. O presente código estabelece normas de proteção e defesa do consumidor, de ordem pública e de interesse social. Nos termos dos artigos 5º do inciso 32, 170, inciso 5, não é isso? Da Constituição Federal, do artigo 48, das suas disposições transitórias. Pronto. Isso significa... Peguei o pronto da Paraíba. Pronto. Isso significa que o Código de Defesa do Consumidor é uma norma inafastável, é uma norma de ordem pública. Ela garante a ordem na sociedade, ela não pode ser afastada. Se esse caso chegar ao Poder Judiciário, o juiz não pode olhar e falar assim, não vou aplicar o Código de Defesa do Consumidor, não. Não, é uma norma de ordem pública e interesse social. E a prova de que é de interesse social é porque a sociedade se interessa pelo cumprimento do direito do consumidor, né? Então, nós estamos aqui mais uma vez, em mais uma reportagem na ONU. Eu sempre digo que quando vocês trazem o caso para a Honda do Consumidor, não é apenas o seu direito mais, né? É o direito de uma coletividade. Obviamente, ou para evitar a mesóclise, nos esforçaremos para defender o seu direito, que a sua demanda seja atendida. Porém, é também a defesa da coletividade, né? Deixa eu ver. Conseguiu falar? Conseguiu? Ele só chega às 4. Tá. Aí não vou autorizar a minha gravação. Entendi. Deixa eu falar por telefone com ele, Deixa eu por favor? Tá. Seu Janto, eles estão querendo falar com o senhor por telefone, pode ser? Pronto.
pronto, show de bola. Ele pediu para falar com o advogado. Posso falar também? Vai mandar o telefone. Tá. Ele é proprietário da loja? Sim. Tá. O proprietário da Electric Brothers pediu que nós falássemos com o advogado dele. Então vamos falar. Como é que é? O advogado dele. Poderia estar aqui. É verdade. O senhor é o avô da Nauana? Sim. Como é o nome do senhor mesmo? Francisco. Senhor Francisco. Chega mais, senhor Francisco. O senhor Francisco é o avô da Nauana, que está passando por essa situação, que afeta a questão familiar também. Está chateado, né? Tô porque ela trabalha, eu veículo que eu comprei para ela se transportar para o trabalho dela. Sim. E a gente está numa situação que era uma coisa que vinha resolver o problema. Que eu tenho um carro, mas eu tenho uma atividade e tenho uma e ela tinha outra. Então ela ia para o trabalho. Sim, e algo que o senhor apresenteia para resolver um problema acabou virando outro que não é responsabilidade do senhor ainda na Nauana. A Electric Brothers precisa resolver. Eu espero que nesse contato com o advogado, então, que a gente encontre um advogado com o conhecimento e responsabilidade jurídica para entender que a situação precisa ser resolvida o mais breve possível. É, isso aí. A situação agora é parada, né? Eles se recusam, assim. O dono devia vir aqui. Sim, poderia. É. Eu acho que eu posso estar enganado. Sim. Entendeu? Mas ele, se eu vi uma propaganda de candidato a vereador, que tinha uma moto dessa atrás. Entendi. Aí eu penso que Entendi. Que ele possa não quer ter... se expor. Entendi. É isso. Que possa ter alguma... que ele possa ser uma pessoa politicamente exposta. Entendi. E ele Justamente hoje, alguns acham que por nós estão contato? Como é o nome? Doutor Laerte. Laércio. Vou colocar no viva voz que todos nós ouvimos. Bom dia, doutor Laércio. Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Joia. Quem está falando é Ben Mendes, da Ronda do Consumidor. Nós somos um programa jornalístico de expansão nacional, de expressão nacional. Viemos de Minas Gerais para ouvir a Electric Brothers, que a consumidora Nauana, ela comprou uma moto elétrica aqui na Electric Brothers. O senhor está ciente da situação dela? Estou ciente da situação, sim. Inclusive já existe uma ação, entendeu, criminal. Tá me ouvindo? Estou ouvindo, e pode uma ser. ação civil contra ela, uma civil criminal, porque ela difamou, né, a loja, certo? Crime cibernético, né? Ela usou os meios das redes sociais, entendeu? E dando informação que não fazia contraponto algum com o comportamento da loja. Veja bem, a história é a seguinte: ela comprou uma moto aí na loja. Sim. E foi para uma empresa que coloca rastreador, certo? E esse sistema de moto, o carro elétrico, não pode mexer naquela parte elétrica da moto, certo? Ok. Aí nós temos a filmagem, temos tudo aí, nós temos as fotos, entendeu? Que foi mexido, ela lá na empresa, entendeu? A moto começou a dar defeito, que a moto estava na garantia, ela não podia mexer, entendeu? Esse tipo de procedimento que ela fez na moto não pode, certo? Não se pode botar rastreador direto pegando nas instalações da moto. Certo. O problema foi esse. Ela foi para redes sociais, nós ajuizamos uma ação criminal contra ela, que está tramitando, ela vai ser intimada, e uma civil também, por dano moral. A verdade é essa, é por isso que eu quero que você não jogue essa matéria no ar, porque existe a ação, já está judicializado, entendeu o caso? Pois não, senhor Laércio, ok, eu ouvi o senhor, agora deixa eu fazer algumas ponderações aqui. Primeiramente, a senhora Nauana nos informou que, e o seu avô também, quando fizeram a compra dessa moto elétrica, perguntaram aqui na própria Electric Brothers se era possível colocar o rastreador. E a informação da possibilidade veio da própria Electric Brothers, dizendo que poderia colocar o rastreador, certo? Então o consumidor ele tem direito a uma informação ostensiva. Ok, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, a partir do momento em que a moto começou a apresentar problemas,
a loja não conseguiu, a Electric Brothers não conseguiu apresentar à consumidora nenhuma documentação suficiente para dizer que o nexo causal, né, que o senhor bem sabe, dizer que o defeito apresentado pela moto seria por causa do rastreador. Né? Só um minutinho, senhor, só um minutinho. Deixa eu continuar. Só um minutinho. Eu ouvi o senhor educadamente. Vamos ser recíprocos? Me ouça também, por favor. Tá, eu continuo aqui. Ok. Então, pelo contrário, senhor Laércio, o que aconteceu foi que a Electric Brothers admitiu a moto da Nauana aqui por 7 vezes. Inclusive foi feita troca de toda a fiação. Então significa que a própria empresa não apresentou a prova do nexo causal, está tentando exercer uma garantia, porém insuficiente. A moto ainda está aqui. Quanto a eventual processo que o senhor está dizendo que a empresa está movendo contra a consumidora, isso aí não é o escopo dessa reportagem. Né? O escopo dessa reportagem existe um direito do consumidor que, em tese, foi violado, porque se ela comprou o bem, o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor assegura a ela que esse bem seja íntegro. Né? A loja recebeu esse bem aqui para fazer o exercício da garantia. Então, o que dispõe o Código de Defesa do Consumidor é que essa garantia precisa ser exercida e, se a garantia não for exercida por culpa exclusiva da consumidora, a loja tem que produzir um documento, um laudo, dizendo: a garantia lhe foi negada por causa desta questão. Então tem que pontuar claramente, porque se isso virar eventualmente um processo judicial por parte da consumidora contra a empresa, o senhor sabe como funciona o processo. É por laudo, não é por palavra. Olha, justamente, veja bem, olha, tem um laudo no processo, certo? Entendeu? Tem um laudo no processo. Ela não poderia, entendeu? Em momento algum que ela está dizendo, isso é muito subjetivo. A palavra dela contra a loja. Ela está dizendo que a loja perguntou a loja se podia mexer na moto, não rastreador. É um rastreador externo, é diferente. Entendeu? Ela mexeu nos compostos elétricos da moto. Entendeu? O que? Não é que você está dizendo, não é que você está imaginando, não. Você está falando, é muito subjetivo. Tá, não, mas a subjetividade. A empresa deu assistência quando chegou na empresa disse: nós não podemos. Tá, a subjetividade. Por quê? Porque a moto é mexida pela empresa de autorização. Sim, senhor. Sobre a inspeção da garantia. Sim, doutor Laércio. Só que a subjetividade, eventual subjetividade a que o senhor se refere, justamente, ela deixa de existir a partir do momento em que a própria Electric Brothers recebe essa moto aqui por 7 vezes para tentar resolver um problema. Então significa... Você está errado. Por que eu estou errado? Redondamente errado. Por quê? Porque ela mexeu na moto e tem a zona lá na traque. Ela lá na traque. E o cara mexendo na moto, cortando os fios. Tá na garantia, ela não poderia fazer isso. Ok, se ela quisesse botar um rastreador, ela viria à loja. Tá, o senhor ainda está na primeira... O senhor ainda está na primeira questão. Olha, se você quiser, pode fazer a reportagem na Globo, no SBT, onde você quiser, entendeu? Não, é claro que nós vamos fazer. Nós já estamos fazendo, senhor Laércio. Depois você vai com responsabilidade. Não há problema nenhum. Senhor Laércio, eu não saí do estado de Minas Gerais. Eu não saí do estado de Minas Gerais viajar mais do que 1.000 quilômetros para temer uma ameaça de processo. Lá no site do tribunal. Aí você joga o nome dela e você vai ver 2 processos que eu não entendo nada. Tá, doutor Laércio, eu acho que o senhor não tem Ô, doutor Laércio, eu acho que o senhor não tem... Doutor, eu sou advogado, porém aqui eu estou como jornalista. Tá certo? Eu sou há 30 anos. Pois não. Então o senhor vai saber que... Então o senhor vai saber que uma reportagem, a partir do momento... Nós dois falando ao mesmo tempo não vai dar certo. Vamos combinar. Quem vai falar primeiro e quem vai escutar primeiro? Olha, o doutor Laércio, advogado da Electric Brothers, ele não conseguiu ter equilíbrio emocional para ouvir a minha demanda, a demanda da Nauana, do Carlos e do pai dela, até o final. Ele desligou o telefone na minha cara, demonstrando um desrespeito
ao jornalista, aos consumidores. Eu vou tentar ligar novamente, por quê? Mas antes, vamos conversar um pouquinho sobre isso. O fato da empresa, da Nawan, ter feito manifestações, enfim, nas redes, eu nem tinha ciência disso. Liga de novo, por favor. Ter feito eventual manifestação acerca do seu problema, não é nenhuma ilegalidade. Inclusive, essa reportagem vai ser publicada. É uma manifestação da consumidora acerca do seu problema. Eu gostaria de pontuar que ele falou que vai me processar, mas em nenhum momento eu explanei a loja ou falei o nome da loja. Inclusive, eu prestei atenção a não me ater nesses detalhes de que marca, de que loja eu estava tratando. Eu falei em específico do meu problema, do problema que estava acontecendo comigo como pessoa. Em nenhum momento eu envolvi a pessoa jurídica deles, que está envolvida porque tem um problema. Perfeito. Como você falou, Sim. ele diz, a gente, para ver que ele está com má intenção, que a gente deu várias entradas aqui e ele eu acho, Sim. fingiram que consertaram, porque toda vez dá o mesmo problema. Certo. Quer dizer, se você botou um objeto para consertar e volta com o mesmo defeito, Não foi consertado. não foi consertado. E faltou equilíbrio emocional do advogado na hora justamente que eu falei das 7 vezes que a moto já esteve aqui para garantir. Porque vamos pensar, gente, inclusive eu estou sendo acompanhado aqui por a Sociedade Paraibana e temos um acadêmico de direito aqui nos acompanhando, depois a gente pode até conversar um pouco sobre isso. Vamos pensar aqui, mesmo se tivesse o problema tivesse advindo do rastreador, a partir do momento em que a loja recebe esse equipamento aqui para o exercício da garantia, não produz nenhum laudo suficiente para afastar a responsabilidade do fornecedor, ela está assumindo que existe um problema. E foi o que aconteceu. A empresa assumiu que há um problema no equipamento, tanto é que trocaram inclusive a fiação toda. Isso. E a moto está na oficina. Ou seja, essa argumentação do advogado, ela cai por terra. Por quê? Porque se a loja não tivesse nenhuma responsabilidade com esse defeito, a moto não estaria na oficina, certo? Então, primeira questão, faltou equilíbrio emocional do advogado. Segunda questão é, ele está falando que processou, foi citada? Não. Não tá. Então, esse processo, ela sequer está sabendo agora. Que a loja a processou criminalmente e civilmente. Primeiro, todas as pessoas têm o direito de ação, isso vem da Constituição da República. Direito de ação, direito de processar, todos têm. Mas o processo, ele é instruído por provas, certo? Então, processar, até mesmo para intimidar o consumidor, qualquer pessoa pode processar. Eu só acho que não é de bom tom uma empresa, ao saber que um consumidor está com um problema no produto que essa empresa vendeu, ao invés da empresa solucionar o problema do consumidor, a moto ainda está aqui, a empresa opta por processar esse consumidor numa tentativa, talvez, de intimidar esse consumidor, eu acho que é de péssimo tom. Então, vou tentar falar com o advogado novamente. Nawan, a moto está na loja? Sim. Né, para garantir? Está no galpão deles, né, para o conserto, que é a oficina. Certo. Sinto muito por tudo que você está passando, mas nós vamos fazer o seguinte, olha, se eu não conseguir falar com o advogado novamente, para pelo menos, então, fazer um acordo, um combinado, né, Carlos, de quando ela pode buscar a moto com o problema resolvido, nós teremos que acionar, infelizmente, a Polícia Militar do Estado da Paraíba para fazer um boletim de ocorrência, relatando a situação, e conversar com a Electric Brothers em juízo, né? Achei interessante que ele falou assim, você pode fazer essa reportagem para a Globo, enfim. Mal sabe ele que a reportagem já está sendo feita. Tudo isso que ele alegou vai ao ar e a sociedade vai julgar se é de bom tom, se é adequado você pagar 12 mil em uma moto elétrica, quando ela apresentar problema, você receber como troca 2 processos, porque tem coisa que eu acho que a empresa não deveria nem falar um negócio, não deveria fazer, sequer falar, né? E vale salientar que a gente não sabia, então eles mesmos exporam a eles mesmos. Exatamente. Ninguém aqui citou isso, nem você reclama de um direito seu, a Nawan está falando pra gente agora que ela teve todo o cuidado de nem o nome da empresa falar.
compra um produto de 12 mil, esse produto dá problema, fica na manutenção 7 vezes e não resolve o problema, e de troca ganha 2 processos. E tem outra coisa sim, que eu acho que é isso importante. claro.